Quando eu penso nos ditos e feitos de Emanuel, Deus conosco, Jesus que se encarnou e como o homem viveu entre nós, e nos relatos que João Marcos nos registrou no seu livro da Bíblia, em Marcos capítulo 4, vamos ler os versos 10 a 12. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O verso 9 diz assim: por quê? Porque Jesus acabava de contar parábolas. São histórias com um significado para fazer pensar. E nessa história do bom semeador, do semeador que espalha a mensagem, que fala da semente boa, da terra boa, de como a conversão acontece, como o Espírito de Deus atua em nós, nós lemos assim: e acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas a respeito das parábolas. Ele lhe disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser-lhes perdoados os pecados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? A semeadura da semeia, o semeador e da palavra. O semeador da semeia e da palavra. Bom, o tema de hoje já não é mais sobre esta parábola do semeador, mas sobre os feitos de Jesus e de como isso já tinha uma previsão na própria Bíblia. O tataravô de Jesus, Davi, ao escrever o Salmo 104, bendiga, ó Senhor, a minha alma, ele nos traz a seguinte mensagem dos versos 1 até o verso 9. Salmos 104, verso 1 a 9. Abra aí e siga com a gente. Bendiga, Senhor, a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzem seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes. Aqui está se fazendo uma referência ao dilúvio. Portanto, o dilúvio como uma coisa real, material, aquele registrado em Gênesis, é repetido por Davi e também depois por Jesus. E veja só, puseram em fuga, vamos voltar ali, verso 6. Com as torrentes do abismo cobriste, como as fontes uma veste das águas subiram sobre todos os montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não pode ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Que maravilha! A promessa de Deus aqui, sobre inclusive o dilúvio que cobriu a terra, dá o destino daquelas águas. Elas foram de uma forma que não poderiam mais cobrir a terra, a promessa de Deus, para lugares que tu designaste. Para onde foi toda a água do dilúvio, dizem alguns cientistas? Para lugares que Deus designou. E se nós estudarmos a palavra de Deus e os feitos de Deus através da natureza, vamos compreender a ciência de Deus, que é loucura para os homens. E assim como Deus brinca com a loucura da ciência do homem, o homem, na sua prepotência, tende a querer saber mais que Deus. É como Lúcifer, que subiu às alturas e de lá foi despencado porque queria ser e saber mais do que o próprio Deus. Bom, Salmos não falou isso por acaso, porque Salmos fala de Jesus. E Marcos também, lá em Marcos 9, 35 a 41. Aqui, o cerne da questão, a teofania, ou seja, a manifestação do poder de Deus através da sua pessoa, que faz tremer os montes, ou de anjos com sua palavra, ou dos seus mensageiros. Você e eu podemos também revelar as teofanias de Deus. Não, nós não podemos produzir as obras de Deus, mas podemos usar as obras de Deus em favor das pessoas e dos necessitados.
quando nós usamos da teofania, estamos pregando a glória e a majestade de Deus, assim como fizeram os discípulos, os apóstolos, e assim como revelaram na Bíblia. Como é que eu digo que fizeram? Vamos ver logo mais adiante. Marcos 4, 35 a 41. Jesus acalma a tempestade. É o tema de hoje. Se a tua vida está numa tempestade, está na hora de prestar atenção. Talvez a gente esteja mais que dormindo quando não percebermos a presença de Jesus. Ainda que no silêncio de Jesus, ainda que no tumulto da tempestade, nós temos em Jesus a segurança que ele tinha no Pai. Navegando em meio à tempestade, mas confiando em Deus, Jesus dormia. E os discípulos apavorados, vamos ler, é muito bonito. 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse eles aos seus discípulos: vamos para outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram para o barco, assim como estava, ou seja, muito cansado. Depois de fazer muitos milagres, curas, pregações, de atender um povo que estava faminto, necessitado e doente, de trazendo verdades e restaurando os outros, foi levado assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Era sempre uma comitiva seguindo Jesus. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Satanás não dá sossego para os filhos de Deus. Estavam navegando depois de um dia passando com Jesus e agora Jesus com eles. Mas a tempestade chega. É possível que a tempestade chegue na sua vida, mesmo que Jesus esteja com você. E se Jesus está com você, não há nada que possa assustá-lo. Porque assim como os discípulos andaram por sobre as águas, Jesus andou sobre as águas. Agora vamos ver aqui o que acontece. Levantou-se o forte vento, vendaval, e as ondas lançaram sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo d'água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se antes o medo era do poder do maligno, das trevas, ali naquela escuridão, aquelas ondas, aquele vento ruivoso, agora era o temor do Senhor, porque a teofania se manifestara. De que forma? Jesus, usando o poder de Deus, não o seu poder de homem, mas aquele poder que Deus dá a qualquer um de nós, vamos ver isso daqui a pouquinho, ele então acalma a tempestade. Foi depois desse episódio, é lógico, que Pedro andou sobre as águas, logo mais adiante na história. Mas será que algum discípulo como você, como eu também, podemos andar sobre as águas? Vamos ver o que diz lá na nossa lição, acalmando a tempestade. Quais são as características da teofania? Bom, em Marcos 35, 41, nós lemos essas características, vou ler daqui a pouquinho. Mas por enquanto vamos ver as 5 características comuns a esses eventos. A demonstração do poder divino, como por exemplo lá no Êxodo, quando receberam as tábuas da lei, onde Deus fala a lei e depois escreve com o seu próprio dedo em pedras para que jamais fosse apagado. Ele não escreveu como escreveu na areia os pecados daqueles pecadores que estavam acusando aquela mulher pecadora, porque na areia o vento e o mar e as águas e a chuva apagam os nossos pecados. Vento, mar, água, chuva são representações de divindade, do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus na nossa vida, de transformar corações. Mas além disso, essa teofania também se manifesta com o tremor dos montes. E então o povo passou a dizer para Moisés: não queremos mais falar com Deus, fala tu com Deus por nós. Por quê? Porque o temor do Senhor, ele preencheu os corações. Mas agora nós temos alguém que abriu o véu e nos coloca diretamente com Deus. E podemos falar diretamente com Deus e ter dele o poder sobre as necessidades dos nossos amigos e irmãos, sobre as nossas necessidades, sem egoísmo, mas pensando como Cristo, podemos fazer as obras que ele fez. Você está sendo convidado a isso. O medo do ser humano é sempre uma característica da teofania. Podemos relatar várias vezes em que apareceram anjos ou o próprio Jesus e disse: não tema.
As pessoas se assustam diante da santidade. Eu sou tão pecador, Jesus, tão correto. Como que eu posso morar num lugar com Ele? Como que eu posso viver num lugar onde está completamente assodado pelo mal? Aqui, como que eu posso viver lá num lugar tão puro se aqui eu vivo no mal? O terceiro, a ordem, não tema. Também aconteceu nesse momento a ordem do não tema. Quando a gente fala não tema, nós queremos principalmente nos colocar à disposição do poder de Deus. Quando nós dizemos não tema, por quê? Não é porque nós somos corajosos, mas é porque nós temos em Jesus o nosso Salvador, em Deus o nosso Redentor, que nos salva, que nos perdoa e que nos eleva à sua imagem e semelhança, assim como aconteceu na parábola do filho pródigo, que vai ao mundo no meio do lodo, dos porcos, ali alimentando os porcos, vivendo para alimentar aqueles mesmos porcos que Jesus permitiu que Satanás fosse a eles. 2.000 daqueles porcos foram lançados ao mar, quase 2.000. Eram muitos demônios, multidão é o meu nome, porque somos muitos. Jesus pergunta, quem é você para aquele demônio que estava perturbando a vida de 2 homens? Multidão é o meu nome, porque somos muitos. Mas eles vão aos porcos e ao mar. Mas com Jesus, você tem uma salvaguarda, não tema. As palavras da revelação para a qual Deus ou anjos apareceu. A quinta manifestação, a resposta humana à revelação. Bom, parece até que essa última não acontece aqui, a revelação, a resposta humana, porque eles se assustam aqui quando fala de que Jesus então para a tempestade, eles reconhecem e veem ali no poder de Deus, então, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E o verso 41 do capítulo 4 de Marcos. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual foi então a teofania? O mar e o vento, a natureza criada por Deus, segue leis de Deus e o Senhor da lei é o próprio Deus. Ele diz, inclusive, eu sou o Senhor até do sábado. Tudo está no controle, os tempos e a lei que a besta do Apocalipse querem derrubar, que Satanás quer derrubar. É Jesus quem preserva. É Deus quem põe em nós o querer e o efetuar e o obedecer. Bom, dessas teofanias nós precisamos chamar a atenção para aquela que veio não de uma forma direta. Quando fala que, por exemplo, que a quinta resposta humana à revelação, a resposta humana foi conhecer a revelação de Deus. O próprio Jesus foi revelado como Deus, como aquele que tinha poder sobre a terra e sobre o mar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. A terra, porém, era sem forma e vazia, e Deus deu forma e também a colocou, os seres vivos, colocou nela os seres vivos, a mim e a você, e disse, dominai sobre a terra. Fomos soterrados por Satanás, dominados por ele, tiranizados, escravizados. Estamos todos sujeitos às forças do mal nesse mundo, às tempestades, aos mares. Mas temos a promessa teofânica de Deus, de que Ele, se nós agirmos e de acordo com a sua vontade, a verdade de Jesus será revelada. Para terminar o programa de hoje, eu quero te convidar a ler Marcos, o livro que estamos estudando durante esses 3 meses, do capítulo 4, versos 35 até o verso 41, aliás, desculpe, o capítulo 11, versos 22. Vou ler a partir do verso 20, a figueira seca. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Porque Jesus, ao passar ali com os discípulos, viu uma árvore frondosa de figos. E como Jesus gostava muito de figos, se dirigiu até lá e viu que só haviam folhas. Então ele amaldiçoou a figueira. E no dia seguinte, essa árvore estava seca até as raízes. Então Pedro, capítulo 11, verso 21. Lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vi a figueira que amaldiçoasse e secou. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, eram como esse exemplo. Pessoas que são secas, que não têm uma palavra de Deus para harmonizar, para bendizer, para levar adiante. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar,
e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Aos discípulos foi prometido que, se tem fé, tudo acontecerá. E você não é também um discípulo de Deus? Nós estamos todos navegando nesse barquinho junto com Jesus. Estamos todos vivenciando as tempestades desse mundo, mas todos empoderados como Jesus, com o poder de Deus, com a promessa da sua salvação, com a promessa da sua fortaleza. E eu pergunto, Jesus prometeu, se nós crermos, tudo acontecerá. Até um monte pode se lançar ao mar. As leis da física estão aqui questionadas. É o poder soberano de Deus a dispor de Jesus ao acalmar o mar e a tempestade e os ventos, e a seu dispor para fazer conforme tudo aquilo que você pedir com fé, assim sucederá. Mas peça certo. Quem pede riquezas, bênçãos desse mundo, está pedindo para o Senhor errado. O Senhor quer você, e Ele está preocupado que você tenha o melhor da terra. E isso é a teofania de conhecer Jesus. Conhecendo Jesus, nós agiremos como Ele, porque Ele diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se você ama Jesus, você terá o poder de Deus prometido para fazer mares se acalmar, em tempestade se acalmar, para falar para os montes, passem daqui para lá. Está duvidando? Olha o que aconteceu com esses mesmos discípulos logo mais. Não vou ler, mas fica para uma próxima. A sombra de Pedro curava as pessoas. É isso. Homens violentos como Pedro, que lançaram mão da espada, passam a dar a vida por outros homens. Não, eles não usaram o poder de Deus para ficarem ricos, nem para ficarem soberanos nessa terra. Aqueles que estavam disputando, um pouco antes da morte de Jesus, quem seria o primeiro no reino dos céus, agora estavam dando a sua vida por você. O primeiro a ver a Jesus, a teofania. E sabe qual é a maior de todas as teofanias, a manifestação de Deus na nossa vida? É a transformação nossa à sua imagem e semelhança. Ei, você está assistindo o Vem Entende, o programa que vai ao ar diariamente pelas mídias sociais. Você escolhe a sua preferida, segue com a gente e diariamente recebe essa palavra de Deus no seu coração para que nós juntos possamos levar uma luz forte para o mundo e todos possam conhecer a verdadeira teofania. Vamos orar? Pai querido, estamos todos juntos em oração, confiando sim no poder da Tua palavra, na fé que nos ordenaste ter. E com fé nós pedimos que cada um de nós sinta a sua presença. Emmanuel conosco, Deus conosco. Teofania em nossa vida. O poder de Deus em nossas palavras e ações. Multiplicando o pão, diminuindo a dor e levando a salvação. É o que eu peço para todos que estão assistindo, para aqueles que estão compartilhando essa mensagem, para aqueles que estão vivendo a teofania em seu próprio viver. Por isso te damos graças e louvamos, e o universo diz amém pela sua obra redentora maravilhosa que nos eleva da terra, das tempestades, para um barco com Jesus. Muito obrigado, Deus, por essas bênçãos, pelas quais agradecemos e pedimos tudo isso em nome do sacrifício de Jesus, conforme o seu amor, em nome de Jesus. Amém. E então, vem e entende diariamente, vem com a gente, vê e entende a palavra de Deus.